Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, o Estudo Divino, onde eu quero mostrar para vocês sempre a clareza das Escrituras, buscando sempre a ajuda de vocês também nos comentários, nas opiniões. Sempre nós juntos podemos ser edificados pela Palavra de Deus. A Palavra de Deus deve ser o nosso foco. Primeiramente, eu gostaria de deixar um comentário nesse vídeo que eu acho muito importante para quem gosta de estudar a escatologia, que é o estudo das coisas que vão acontecer no fim do mundo. Algumas pessoas gostam de ler a Bíblia e ver as profecias com a Bíblia na mão e o jornal na outra. Isso nem sempre é o ideal a se fazer. Isso porque as opiniões políticas que tem aí no mundo e as coisas que as pessoas acreditam que possam acontecer podem não ter ligação nenhuma com o que a profecia quer nos mostrar. Por exemplo, há muitas pessoas hoje em dia falando que a vacina do coronavírus pode ser a marca da besta. Assim como já falaram que Emmanuel Macron é a besta, o Trump é a besta do Apocalipse. Não vem em um contexto bíblico o contexto do que a profecia quer nos mostrar. A Bíblia fala que a marca da besta será imposta para todos, inclusive países ricos e pobres, de uma vez só, provavelmente, sob o pretexto de que ninguém vai poder comprar ou vender se não tiver a tal marca. Ou seja, você só vai ver a marca da besta quando ela te proibir de comprar ou vender, caso você não tenha ela. E ponto final. Mas muitas pessoas insistem em investir em ideias ignorantes, totalmente longe do que a profecia está dizendo. Deixe a Bíblia interpretar ela mesma. Deixe Jesus te ajudar a interpretar o que saiu da boca dele. E nesse clima de escatologia, eu gostaria de mostrar para vocês algumas evidências de que Jesus está muito próximo de voltar. Ele pode voltar daqui a 20 anos, sim. 20 dias, sim. 20 minutos, sim. O Senhor está prestes a voltar. A qualquer momento pode acontecer a grande vinda do Senhor Jesus, aquilo que os cristãos anseiam de todo o coração. Pois, como diz Rodrigo Silva, a profecia é como se fosse uma criança lendo um livro em quadrinhos. E ela vê que o super-herói naquele início do livro, ela só apanha, aquele super-herói só perde as batalhas para o vilão. E aí o que ela faz? Ela põe o dedinho ali naquela página, vai para o final do livro e vê que o super-herói triunfa sobre o vilão. E aí o que ela faz? Ela volta para aquela parte onde ela estava e vê ali o herói apanhando mais uma vez, mas ela fala: você não perde por esperar, viu? Se você soubesse o que eu sei, você não faria isso. É mais ou menos a profecia. É bem assim que a profecia funciona. É como se Deus estivesse dando um alerta para que nós possamos ter esperança que teremos um fim glorioso e maravilhoso. Pois bem, então vamos falar das evidências. Eu trouxe algumas coisas que mostram a proximidade dessa geração com a geração apóstata, a geração que viria o tempo do fim e veria a vinda do Senhor Jesus. A começar pela própria apostasia, que é o quê? A separação total da fé. As pessoas estão indiferentes, consideram hoje em dia religião, aquilo que deve nos ligar a Deus, apenas como uma ideologia, um estilo de vida, uma ideia. Não consideram aquilo como algo tão importante que pode te levar à vida eterna, aquilo que fala do seu Criador, aquilo que é o porquê de tudo que nós vemos e de tudo que nós vivemos. Isso não é tratado assim hoje em dia. Até em tempos antigos foi tratado dessa maneira, um teocentrismo, ou seja, onde Deus está no centro e as coisas acontecem segundo a vontade de Deus. A partir do século XVIII, quando houve ali aquele cisma de Lisboa, que era uma cidade tão catequizada, digamos assim, tão voltada para Deus e não concordava com muitas revoluções que estavam acontecendo na época, Lisboa sofreu um grande terremoto. E esse terremoto destruiu uma grande parte da cidade, matou muita gente. As pessoas que estavam na igreja rezando morreram, muitas delas, e outras que estavam em centros de prostituições, que geralmente ficavam no centro da cidade, não morreram. E isso gerou grandes debates e reflexões sobre até onde Deus deveria influenciar. Então houve revoluções como a Revolução Francesa, que destronou o Papa, que tinha tanta influência naquela época. E desde então as pessoas se preocupam mais com o egocentrismo.
O ser humano, o homem, tem que decidir o que ele faz, do jeito que ele faz, a hora que ele faz. E a partir daí começaram a surgir muitas ideologias, muitos nichos, né, para divergências religiosas. Então, além dessa apostasia da fé, a apostasia de colocar Deus no centro de tudo, veio a multiplicação da ciência. Pois é, no livro de Daniel é explicado que a ciência se multiplicaria e as pessoas correriam de um lado para o outro. Não teriam mais tempo para ficar pensando nas coisas de Deus, mas sim correriam em busca de informação, em busca de coisas que melhorassem as vidas delas. Em 80, 100 anos, nós evoluímos o que não evoluímos em 4, 5 mil anos. E com toda essa evolução, nós conseguimos nos colocar em mais uma evidência da volta de Jesus, que é a chegada da marca da besta. Em que época da humanidade poderia se imaginar que um sistema poderia marcar todas as pessoas do mundo para que as pessoas pudessem comprar ou vender apenas se tivessem aquela marca? Se não na época que vivemos, com toda a tecnologia e a manipulação em massa que o sistema tem. No meu ponto de vista, em nenhum outro momento da história se conseguiria fazer isso, senão neste momento que nós vivemos. Ainda falta um pouco mais com tecnologias como 5G e outras coisas que estão chegando, com tecnologias que reconhecem a sua face quando você entra num banco para saber se você é um criminoso ou não. Talvez essas tecnologias vão ser usadas para essa manipulação. É só com a tecnologia que temos hoje que podemos imaginar uma marca que comanda a todas as pessoas do mundo. Jesus falou sobre sinais nos céus e na terra que aconteceriam nos últimos dias. Pestes, fome, terremotos, asteroides, meteoros, cometas. Mas há relatos históricos de que isso sempre aconteceu, até mesmo na época de Jesus, quando ele mesmo morreu. Haviam muitos terremotos naquela época. Porém, hoje nós vemos que nós temos terremotos em lugares que nunca tiveram no mundo. Erupções vulcânicas, tsunamis, coisas terríveis têm acontecido. A fome mata mais do que muitas doenças no mundo, inclusive até mais do que o Covid-19, que é a pandemia do momento. O que Jesus quis dizer é que chegaria um tempo que aconteceria isso em muitos lugares, não num lugar específico, por exemplo no Japão, que já é típico por ser um lugar menor, é quase que uma ilha no meio do oceano, ter esse tipo de fenômeno como um terremoto, mas aconteceria de uma forma pandêmica, né? Digamos assim, uma forma que enquadrasse o mundo todo. Para quem gosta de estudar a profecia também, a profecia de Apocalipse 12, a profecia de Apocalipse 17, a profecia das 7 igrejas, que por muitos não é considerada como profecia, mas sim como cartas e orientações para as igrejas daquela época, mas aparenta ter uma cronologia na história da igreja cristã e uma cronologia muito fiel ao que aconteceu desde o tempo de Cristo até agora. A profecia de Daniel das 2.300 tardes e manhãs, que aparentemente começa a se contar quando se estabelece o Império Romano, né, que cresce até contra o príncipe do exército, e tardes e manhãs que simbolizariam dias, né, na profecia, e dias na profecia são anos, como a própria profecia de Daniel explica, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, ou seja, até 2.300 anos. Nós estamos já em 2020, não falta muito tempo. Não quer dizer que será no ano 2300, pois ninguém sabe a hora nem o dia. A Bíblia não dá dia nem data, a Bíblia fala até 2.300, pode ser 2.200, pode ser 2.100, pode ser 2020. Tudo o que tem acontecido no mundo vai de encontro com o que está nas profecias. Isso fortalece a nossa fé, concretizando-se o que está escrito no livro de Provérbios, que se não houvesse profecia, o povo pereceria, o povo morreria, mas as profecias hoje estão aí, para quem quiser ver e crer, para quem tem ouvidos e quiser ouvir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus te abençoe e que você seja lúcido e sóbrio para entender que Jesus está às portas.